Olá, seja bem-vindo! Está começando o DC Notícias Web. Veja agora os destaques dessa edição. O novo imposto de renda já começou a valer. Foz do Iguaçu se destaca no turismo internacional. O DC Notícias está começando. Nesse primeiro bloco, vamos falar sobre a Meia Maratona das Cataratas, que chega à 17ª edição em 2026, com estimativa de 6.000 atletas participantes. A 17ª edição da Meia Maratona das Cataratas será histórica. A prova, que sempre foi emblemática, volta em 2026 maior e melhor do que nunca, em um formato ampliado que abrange 2 dias, do 16 ao 17 de maio de 2026, com a maior estrutura já oferecida para os atletas. Nesse novo modelo da maratona, traz 2 perfis de corredores, desde o iniciante, que corre 10 quilômetros, até o profissional, que corre 21 quilômetros. A proposta é transformar o evento em uma experiência esportiva e turística ainda mais completa, reforçando o caráter único de correr ao lado de uma das 7 maravilhas naturais do mundo, as Cataratas do Iguaçu, e ampliando as experiências inesquecíveis que os 6.000 atletas poderão vivenciar em Foz do Iguaçu. Outra novidade é o Desafio da Onça, um desafio dedicado a quem tiver preparo físico e ousadia. Os atletas que completarem os 2 percursos levam para casa uma medalha exclusiva. A Perimetral Leste segue em fase final de implantação. A Perimetral Leste de Foz do Iguaçu segue em fase final de implantação. Embora um trecho da rodovia já esteja liberado ao tráfego desde o fim do ano passado, o Departamento de Estradas de Rodagem do Paraná informa que o contrato da obra continua vigente e que a previsão é de conclusão de todos os serviços em meados de fevereiro. Com aproximadamente 15 quilômetros de extensão, a Perimetral Leste foi projetada para conectar as aduanas da Tancredo Neves à BR-277. Ao longo de toda a rodovia, as equipes seguem atuando na execução de serviços complementares, como paisagismo, implantação de galerias pluviais, instalação de muros de separações das pistas, correções no pavimento e adequações nos acessos próximos a viadutos e entroncamentos. Com um investimento superior a 443 milhões de reais, majoritariamente com recursos da Itaipu Binacional, a Perimetral Leste integra o projeto de obras da Ponte da Integração. O empreendimento fortalece a infraestrutura viária de Foz do Iguaçu e amplia a integração logística entre Brasil, Paraguai e Argentina. E a Receita Federal finaliza o processo de fiscalização de um ônibus que foi abordado no dia 10 de janeiro no posto da PRF em Santa Terezinha. Durante fiscalização de rotina feita pela Receita Federal no posto da PRF, na BR-277, em Santa Terezinha de Itaipu, no dia 10 de janeiro, um ônibus de linha que fazia o itinerário entre Foz do Iguaçu e Londrina foi interceptado por volta das 10 horas da noite, que estava transportando aparelhos eletrônicos e medicamentos emagrecedores em condições impróprias. Já na manhã desta última sexta-feira, após a conclusão destes procedimentos de fiscalização, foram apreendidos 704 ampolas e 4 canetas de medicamentos emagrecedores. Os produtos foram localizados dentro do estofado do ônibus e também em uma lixeira que fica próximo a uma área de grande aquecimento, trazendo riscos à saúde de quem utiliza esses produtos clandestinos. Os medicamentos totalizaram mais de R$600 mil e o valor total da apreensão foram mais de R$1 milhão. A Receita Federal observa um aumento no transporte irregular desse tipo de medicamento e também em ônibus de linha. Até o momento, ninguém foi preso e o responsável pelo transporte da carga não foi identificado. E o turismo de Puerto Iguaçu fechou janeiro em alta. O turismo de Puerto Iguaçu fechou janeiro de 2026 em alta. Dados apontam 87% de ocupação na hotelaria,
confirmando a cidade como o principal destino da província. Segundo o ministro José Maria Rua, a maior parte dos visitantes foi de turistas argentinos. Mas os brasileiros também tiveram participação relevante na alta demanda registrada ao longo do mês. Embora os números oficiais do Parque Iguaçu ainda não tenham sido divulgados, a expectativa do governo é de que o movimento tenha superado os índices registrados em janeiro de 2025. Para fevereiro, a projeção segue otimista. O feriado de carnaval entre os dias 13 e 17 deve impulsionar ainda mais o fluxo turístico em Perto Iguaçu e em outros destinos da província, que aposta na diversificação de atrativos naturais e culturais. A seguir, vamos ver como foi a volta das aulas do Colégio Educação Dinâmica. Jeito gostoso de aprender num lugar tão lindo. O caminho é tão seguro em cada passo que eu dou. Da vovó, xodó da vovó, xodó da vovó. Sou feliz, sou xodó. Neste segundo bloco, vamos falar sobre a Receita Federal, que reteve 269,5 quilos de substância análoga à maconha em operação conjunta com a Força Nacional. Em uma semana movimentada na fronteira, a Receita Federal, em conjunto com a Força Nacional e o Corpo de Bombeiros Militar, realizaram uma operação na Ponte Internacional da Amizade. Durante a ação, um veículo de placa paraguaia do tipo caminhonete foi retido por servidores da Receita Federal, transportando 269,5 quilos de substância análoga à maconha. O condutor, cidadão de nacionalidade paraguaia de 38 anos, seguia sozinho em direção ao Brasil, saindo do Paraguai quando foi abordado na aduana. Durante a verificação da documentação, o cidadão empreendeu fuga em direção ao Paraguai, mas foi perseguido por um dos servidores que conseguiu alcançá-lo e efetuar a prisão. A substância estava escondida dentro de um fundo falso numa caminhonete. Os militares tiveram que utilizar equipamentos pesados e apropriados para poder localizar a droga. Com essa atuação conjunta das forças de segurança, o indivíduo, a droga e o carro foram encaminhados para a Polícia Federal para os procedimentos legais cabíveis. E o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu terminou 2025 em alta. Aviões lotados, alta taxa de ocupação e crescimento de 2 dígitos, o Aeroporto Internacional de Foz do Iguaçu fechou 2025 em ritmo de recuperação acelerada, com aumento de 12,2% no número de passageiros em relação ao ano anterior. Mesmo assim, o terminal ainda não conseguiu superar o recorde histórico registrado antes da pandemia do Covid-19. Dados apontam que mais de 2.245.000 pessoas embarcaram e desembarcaram em Foz do Iguaçu no ano de 2025. Isto coloca a cidade na 23ª colocação do ranking nacional, na frente de capitais como João Pessoa e São Luís, ficando logo atrás de Navegantes de Santa Catarina. Mesmo sem bater o recorde, o aeroporto iguaçuense chama a atenção pela eficiência operacional. Foz registra a segunda maior taxa de ocupação de voos entre os 50 principais aeroportos do Brasil, o que explica a sensação de aeronaves sempre cheias. O dado revela a demanda aquecida, mas também indica que a oferta de assentos ainda cresce de forma gradual. Em 2019, o aeroporto registrou o maior movimento de sua história, com quase 2.290.000 passageiros. Ao fim de 2025, Foz chegou a 98% dessa marca, com cerca de 43.000 passageiros abaixo do recorde. A recuperação é visível após o colapso de 2020, quando o fluxo despencou para pouco mais de 800.000 pessoas, mas a última etapa de retomada tem sido a mais desafiadora. O Paraná tem 86% da população nas classes A, B e C. Confira.
O Paraná registrou melhora na situação da renda entre 2022 e 2024. No período, a participação da população nas classes A, B e C passou de 81% para 86,69%, um crescimento de 5,63 pontos percentuais. Segundo a pesquisa estadual, essas famílias das 3 classes recebem desde 4 salários mínimos até 20 pisos nacionais. No Brasil, cerca de 17,4 milhões de pessoas deixaram a condição de classe baixa e passaram a integrar as faixas de maior renda, o que representa um aumento de 8,44 pontos percentuais no mesmo intervalo analisado. Esse resultado coloca o Paraná entre os estados com maior proporção de população nas classes de maior renda e evidencia o impacto combinado de um mercado de trabalho aquecido e de políticas públicas de inclusão. Depois de férias e descanso, as aulas do Colégio Educação Dinâmica voltam a todo vapor. O retorno às aulas no Colégio Dinâmica foi marcado por entusiasmo e acolhimento. Alunos do ensino fundamental e no ensino médio chegaram para o primeiro dia letivo e encontraram uma recepção preparada especialmente para tornar esse momento inesquecível. Logo na entrada, música ao vivo, DJ e personagens do Alcafoz em tamanho real, que transformaram o ambiente escolar, criando um clima de alegria, interação e proximidade entre alunos, professores e toda a comunidade escolar. Mais do que uma recepção animada, a proposta foi mostrar que o aprendizado pode começar de forma leve e inspiradora, valorizando experiências positivas, criatividade e o bem-estar dos estudantes desde o primeiro dia. Com essa iniciativa, o Colégio Dinâmica dá início a mais um ano letivo, reafirmando seu compromisso com uma educação de qualidade que une conhecimento, inovação e cuidado com cada aluno. E na sequência, veja que o imposto de renda zero para quem ganha até R$5 mil vale nos salários pagos este mês. Oportunidades não esperam. E você, vai esperar? Na UDC, a pós-graduação é excelência acadêmica, inovação e preparo para o mercado. Com uma ampla variedade de cursos e um corpo docente altamente qualificado, você escolhe a formação perfeita para suas metas profissionais. São mais de 140 laboratórios e espaços modernos para você aprender na prática e se destacar. As áreas variam entre administração e negócios, agronomia, arquitetura, direito, educação, engenharias, veterinária e saúde. Então, que tal dar o próximo passo? Escolha a pós-graduação UDC e eleve o nível da sua carreira. A partir deste terceiro bloco, vamos falar que as novas câmeras de segurança estão sendo instaladas em Foz do Iguaçu para trazer mais tranquilidade e ajudar as forças policiais da região. Foz do Iguaçu passa a integrar uma nova etapa do programa Olho Vivo do governo do Paraná, voltada ao reforço da segurança pública por meio de tecnologia. O município foi contemplado com 70 câmeras inteligentes de monitoramento, que vão ampliar a vigilância em pontos estratégicos da cidade. Do total de equipamentos destinados a Foz do Iguaçu, 34 já estão prontos para instalação e 2 câmeras já operam integradas ao site de monitoramento estadual. Na região oeste, Cascavel lidera a implantação do Olho Vivo, com 54 dos 84 equipamentos previstos já instalados e 50 em funcionamento. Em municípios como Guaíra e Umuarama, a exceção já alcança cerca de 50%. Com a chegada ao oeste, 21 cidades paranaenses já receberam ou estão recebendo os dispositivos, atingindo 55% do total previsto nessa fase. As câmeras do programa Olho Vivo utilizam de inteligência artificial e análise automática de imagens, que ajudam a reconhecer pedestres e veículos, além do cruzamento em tempo real de dados. Operando de forma integrada pelas secretarias estaduais da Segurança Pública, o programa segue as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados e integra um investimento estadual estimado em R$400 milhões. E as doações de sangue ganham reforço legal no Paraná durante o período crítico.
Com a redução dos estoques de sangue em razão do período de férias e do aumento das viagens, o Paraná intensificou ações para estimular a doação voluntária. A Secretaria de Estado da Saúde, por meio do EMEPAR, alerta para a situação crítica nos hemonúcleos, com escassez acentuada do tipo O positivo, considerado essencial por sua ampla compatibilidade em emergências. Na Assembleia Legislativa do Paraná, leis já aprovadas e projetos em tramitação formam um arcabouço jurídico voltado à conscientização e ao incentivo à doação de sangue. As medidas buscam ampliar a participação da população em um momento considerado sensível para o sistema de saúde. Nas normas atuais foram disponibilizados para servidores públicos e aqueles que fazem concursos até 50% de desconto em eventos artísticos, culturais e também esportivos. Outras normas abordam o tema de forma complementar, como a Lei nº 22.130, que inclui as campanhas de doação de sangue na Semana Estadual da Saúde e Bem-Estar em Condomínios. E a Lei nº 21.219, que prioriza o atendimento de doadores de sangue raro e fenotipados, convocados pelo Banco de Sangue. Há ainda leis que tratam da segurança em transfusões e da informação ao público sobre impedimentos temporários após procedimentos como tatuagem e piercing. E Foz do Iguaçu se destaca no turismo internacional. Foz do Iguaçu se consolida como a principal porta de entrada do turismo internacional no Paraná e explica o crescimento histórico no número de visitantes estrangeiros no estado. Desde 2018, mais de 5.600.000 turistas de outros países cruzaram as fronteiras paranaenses, com predominância da América do Sul. O movimento atingiu um marco histórico em 2025, quando o estado registrou mais de 1 milhão de visitantes estrangeiros em um único ano. Paraguaios e argentinos seguem liderando o ranking, porém países como Reino Unido, Espanha e Estados Unidos também se destacam, evidenciando a diversificação de visitantes internacionais. Quando incluídos turistas do Chile, Uruguai e Peru, os sul-americanos representam 77% de todos os estrangeiros que visitaram o Paraná no período, reforçando a importância da localização estratégica do estado. O levantamento da Polícia Federal aponta que paraguaios e argentinos lideram o ranking do fluxo internacional, somando quase 4 milhões de visitantes desde 2018. A maior parte de entradas internacionais ocorre por Foz do Iguaçu, principalmente por via terrestre, responsável por 95% das chegadas em 2025. Além das Cataratas do Iguaçu, a cidade concentra uma ampla rede de atrativos turísticos. O fortalecimento do setor também reflete a atuação do Viagem Paraná, que intensificou a promoção do destino em feiras internacionais, ampliando a visibilidade do estado no exterior. Falando sobre o imposto de renda zero para quem ganha até R$ 5.000, vale nos salários pagos este mês. Os impactos da nova tabela do Imposto de Renda Pessoa Física 2026 começaram a ser percebidos nesta semana, no contra-cheque dos assalariados que ganham até R$ 5.000 brutos por mês. Eles estarão totalmente isentos do IR e aqueles com renda de até 7.350 terão redução gradual do imposto retido na fonte. As alterações começaram a valer em janeiro deste ano, com reflexo em fevereiro. O Ministério da Fazenda informa que poderá beneficiar cerca de 16 milhões de brasileiros. Com a nova regra, passam a ficar totalmente isentos do IRPF desde que a renda mensal total não ultrapasse R$ 5.000. Trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos, aposentados e pensionistas do INSS ou de regimes próprios. A regra também se aplica ao 13º salário. Os rendimentos acima de 7.350 continuam seguindo a tabela progressiva de descontos do IR atual, até 27,5%. Chegamos ao fim da nossa edição de hoje. Mas você pode continuar acompanhando as principais notícias nas nossas redes sociais. Siga o DC Notícias Web no YouTube e Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece em Foz e região. Até a próxima!